Boa tarde, Angel. Boa tarde. A sua ideia para o jogo de domingo é a manutenção, a sequência daquela equipe que venceu na terça-feira, claro, levando em conta a volta do Leandro e agora a definição do substituto do Fabinho, mas o resto daquela base? Não temos ainda uma definição, Couto. Até porque o Sueli está no bid, está em condição. Então a gente não tem uma definição sobre a lateral direita. Ainda não temos uma definição se vamos jogar com 2 atacantes ou com 3, como jogamos lá contra o Botafogo. Vamos trabalhar hoje, temos amanhã para trabalhar e aí sim definir uma situação de equipe. Não temos o Fabinho está com o 3º cartão amarelo, então a gente vai treinar daqui a pouco aí, temos amanhã também para definir a equipe, e a equipe sempre vai ser definida uma hora antes da partida, como a gente tem feito esse ano aí e tem dado certo. Mas de que forma aquela classificação heróica lá diante do Botafogo pode contribuir com o astral também, principalmente agora no Campeonato Brasileiro, que o Figueirense precisa voltar a conquistar as vitórias? Primeiro que foi um jogo importantíssimo, né? Como uma equipe grande do futebol brasileiro, né? Ganhamos do Botafogo, não é qualquer time não, é uma equipe de qualidade, uma equipe grande, e o jogo da maneira que foi, né? Foi um jogo difícil, um jogo duro, respeitamos muito o Botafogo e por isso que a gente conseguiu o resultado, se preparamos para o jogo, sabendo que o jogo era difícil, sabendo que o empate para nós não nos servia, nós precisava ganhar o jogo. Então isso traz confiança, traz moral para a equipe. A equipe vinha de 2 derrotas, conseguiu uma vitória fora de casa contra um adversário grande. Isso te dá confiança, te dá uma motivação ainda maior. Você passar a chegar a uma 4ª fase da Copa do Brasil é importantíssimo para o clube, em termos financeiros, é importantíssimo a nível profissional para todos nós. Então foi importante. Agora a Copa do Brasil já passou. Agora nós temos que pensar nesse jogo de domingo, que é um jogo duro, mais uma pedreira que a gente tem jogando na nossa casa. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente chega muito mais forte, muito mais confiante. Uma semana que a gente passou muito boa e principalmente com o torcedor nos ajudando aí nesse jogo de domingo, porque é um jogo fundamental. É um adversário direto nosso que a gente tem, que no segundo turno a gente vai jogar lá contra eles lá em Curitiba. Então nós precisamos fazer o nosso dever de casa, concentrar, pezinho no chão e jogar futebol para buscar o resultado. Já algumas vezes você mencionou o João Vitor em entrevistas anteriores, agora ele está à disposição. Queria que você explicasse para a gente o valor de um jogador versátil do meio campo. Veja bem, o João Vitor ele jogou como meia. Ele joga de volante, joga de meia, mas no Criciúma em 2013 eu usei ele como meia. Nós tínhamos meio campo João Vitor, Ricardinho, Renick e Serginho. Era um quadrado e na frente Lins e Wellington Paulista. Então o João Vitor ele te dá essa versatilidade de jogar tanto de volante como de meia. É um jogador canhoto, tem uma boa bola parada. O João Vitor também está à disposição para esse jogo, certamente deve ser opção para essa partida, tanto ele como o próprio Suelito. Então são jogadores importantes que vêm incrementar, vêm aumentar ainda mais a qualidade do nosso grupo. Angel, atacante vive de gol e o Marcão sempre foi um jogador importante para ti. A importância dessa retomada dele de voltar a fazer os gols, voltar a jogar com mais confiança? Olha, a gente sempre teve confiança muito grande no Marcão, E é importantíssimo, o atacante vive de gol, não adianta só jogar bem. E o Marcão até vinha fazendo boas partidas, mas não estava conseguindo fazer o gol. E fez um gol muito importante, um gol de qualidade técnica, não foi de sorte, porque já não é o primeiro, é o segundo que ele faz. Ano passado ele fez contra a Chapecoense aqui num jogo que a gente precisava também. E até acho que esse gol do Marcão contra o Botafogo foi um gol muito mais difícil de fazer, porque a bola veio um pouco mais fraca, uma jogada bem trabalhada, um lançamento longo do Simon, uma casquinha do Marquinhos que estava jogando na frente, uma chegada do Fabinho fazendo um bom cruzamento, e o Marcão conseguiu fazer um movimento com muita força e com muita técnica, porque é difícil o movimento. E ainda mais que do outro lado estava o goleiro da seleção brasileira. Então a dificuldade aumenta em todo sentido. Então, sem dúvida, é importante para o Marcão. Em momento algum a gente deixou de dar confiança ao Marcão, ao Everaldo, ao Elias, a esses jogadores que jogam na frente, o Cleito, o Dudu. São jogadores que vivem de gol, são jogadores importantes na nossa equipe. E a gente sabia que mais dia menos dia eles acabariam fazendo gol. E o Marcão acabou fazendo gol. Claro que isso dá uma confiança maior ao jogador. Isso dá uma retomada, como você falou, maior. O jogador fica mais solto. A tendência é ele conseguir fazer os gols daqui para frente, até porque é um jogador que ano passado foi importantíssimo. E esse ano também foi importante. Ele fez bastante gol no Campeonato
estadual, foi importante em vários jogos, né? E eu tenho certeza que esse gol que ele fez lá contra o Botafogo vai dar uma confiança muito maior para ele e para a equipe também. O Suelton, o que ele te permite diferente, tendo ele uma opção lateral, e ele é um jogador que também algumas vezes já atuou como ponta, né? O que ele te traz de versatilidade? Sabe? Olha, o Suelton já jogou comigo de lateral, né? É um lateral ofensivo, é um jogador que tem uma força ofensiva muito forte. Foi um jogador muito importante para mim lá em 2013 com o Criciúma, né? Tanto ele como o Marlo, ele na direita, o Marlo na esquerda, os dois saíam muito. E ele tem uma velocidade, tem uma agressividade. Ano passado ele fez um campeonato brasileiro no Atlético Paranaense muito bem. Nós jogamos lá no passado contra o Atlético e ele foi o lateral e nos criou inúmeros problemas. Esse ano no Joinville também ele fez um campeonato muito bom e toda vez que jogou contra a gente também é um jogador que criou seus problemas porque é um jogador que gosta da bola, um jogador que chega à linha de fundo, ele tem um poder ofensivo muito forte, né? Vai ser uma briga muito boa, muito sadia entre ele e o Leandro. Nós já temos uma briga muito boa do lado esquerdo e é isso que a gente quer proporcionar ao grupo, né? Nós temos do lado esquerdo o Pedroso e o Cereceda, né? Que é uma briga intensa os dois, uma briga sadia, saudável, altamente profissional dos dois. E a gente trouxe o Suelton para isso também. Quem vai jogar é quem tiver melhor no momento, né? Eu já disse isso para eles e o Suelton sabe a minha maneira de trabalhar. Agora, a gente ganha com o Suelton também, que ele pode jogar um segundo volante pelo lado direito, uma função assim como o Pedroso, né, fez no Clássico, jogando pelo lado esquerdo. O Suelton também pode fazer isso, mais ou menos o que o Pablo faz em alguns momentos aí no nosso adversário, né? Então, o Suelton é um jogador que ele pode se encaixar muito bem na nossa equipe, né? Vai disputar a posição com o Leandro, né? Vai ser uma briga boa, uma briga sadia. Ainda tem o Jefferson como uma terceira opção. Agora, a gente ganha com o Suelton muito na parte ofensiva, de atacar, de chegar nele de fundo, de ter um bom cruzamento, né, de ser uma válvula de escape pelo lado direito, né, de ser um jogador agressivo. Então, sem dúvida, é uma valia muito maior ainda para o nosso grupo. Angel, queria que falasse um pouquinho do Cleiton, se você tivesse a oportunidade de trocar uma mensagem com ele, já telefonou para ele, e que o Figueirense tem aquela decisão inicial, né, de não liberar, depois acabou liberando o jogador. Foi a decisão certa? Olha, eu particularmente gostaria que o Cleiton estivesse aqui. Tá fazendo falta? Tá fazendo falta. O Cleiton faz falta. Mesmo que a gente ganhou aí alguns jogos sem a presença do Cleiton, mas ele é importante. Tanto que ontem ele fez uma partida espetacular novamente na seleção. Fez gol, deu passe, né, deu assistência para 2. Tá sendo titular absoluto, né, numa frente onde tem bons jogadores. Né, tem jogadores que estão no banco lá, jogadores de qualidade, que é o Eric lá do Goiás, que é um jogador também fora do normal, né, diferente dos outros. Então a gente gostaria, claro, de contar com o Cleiton. Agora, a gente tem um limite. A partir do momento que começa uma conversa presidente da CBF, nosso presidente, eu já não tenho mais que me meter. A minha força já para por aí, né? Mas o mais importante é que a gente escutou o jogador também. E o jogador também queria ir para a seleção, né? Ele me chamou umas 2 vezes aí no FaceTime. A gente conversou até depois do jogo lá do Botafogo, na hora da janta, quando a gente estava no hotel na volta, ele me chamou no FaceTime do Galego, aí eu falei com ele, os outros jogadores também falaram com ele estava acompanhando o jogo, né, deu os parabéns, está muito contente, também está de longe, mas está torcendo pelo clube, ficou muito contente por passar a próxima fase da Copa do Brasil, né, e aí quando nós jogarmos de novo ele já deve estar aqui. Então é um jogador que está fazendo por merecer, né, está sendo titular na seleção, a gente fica contente, porque o Figueirense sempre trabalhou muito bem na base. O Figueira sempre teve um acompanhamento muito bom na base, sempre produziu jogadores para a seleção brasileira, né? E foram muitos, né? O Firmino, o André Santos, Luiz Felipe, né? Vários jogadores que saíram da base, que foram chegar na seleção brasileira. Então é importante porque valoriza, além do Cleiton, né? Valoriza o clube, valoriza a base, valoriza a instituição, né? O clube gasta aí um valor alto na categoria de base para isso, né, para a gente colocar esses garotos, e a gente vê hoje o nosso grupo aí com jogadores de qualidade. O Cleiton, o Denner, o Iago, né, que agora renovou seu contrato, é um jogador importante. O Pedroso, né, que é da base. O próprio o Bruno, né, o Bruno Alves, também jogador da base. Luan da base. Né, então a gente vê que a base tem trabalhado bem e esses jogadores têm incorporado muito bem. Então acho que é um sucesso de todos. Né? A gente fica muito contente por o Cleiton estar na seleção brasileira. Está sendo titular, está jogando, está fazendo gol. Claro que nós gostaríamos de ter ele aqui,
mas faz parte do futebol. Mas a gente fica feliz porque de alguma forma o grupo de jogadores também ajudou o Cleiton a estar nessa situação. Angel, o alemão chegou e no momento que ele tiver a condição de jogo dele, dentro do que você conhece, das características do alemão, de que maneira ele vai poder se encaixar no teu time? Veja bem, nós perdemos o Mazzola, né? O Mazzola acabou saindo, e aí nós teríamos que trazer um jogador, né, para compor essa lacuna do Mazzola. E o alemão é um jogador diferenciado, é um 9, né? Não é um jogador de beirada. Beirada a gente já tem o Thiago Santana, temos o Cleiton, temos o Dudu, temos o Medeiros, que é um garoto da base que está incorporado ao profissional, né? O Iago Medeiros, que está trabalhando com a gente aí também. E aí a gente precisava mais um jogador de área, um 9, que a gente tem o Everaldo, tem o Marcão, tem o Elias, e agora chegou o alemão. E eu particularmente conheço muito o alemão já, né? Não trabalhamos junto, mas joguei várias vezes contra ele, né? E é um jogador diferente, é um jogador definidor, é um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa, né? Jogou com o Paulo Roberto na Ponte Preta, jogou com o Ferron na Ponte Preta, um cara bom de grupo, né? Um cara que se incorpora. É mais uma valia que chega, é um jogador que aumenta o nosso poder de ataque, é um jogador experiente, um jogador rodado que estava no México, né? E é um jogador que vai ter oportunidade, né? Como a gente dá oportunidade a todos, aqui ninguém tem cadeira cativa, né? E ele vai entender isso muito bem, vai trabalhar, ao momento que ele estiver bem, vai ter oportunidade, e a gente vai dar oportunidade, né? A gente tem dado oportunidade para todos. No jogo passado a gente deu a oportunidade do Simon, né? O Simon não tinha começado uma partida ainda na posição dele de zagueiro, né? E aí eu entendi que depois do jogo do Santos nós poderíamos dar uma oportunidade, mesmo que sendo um jogo decisivo, e nós demos, e o Simon deu uma boa resposta, né? Então a gente quer isso, quer essa disputa, o Simon, o Bruno, o Marquinhos, o Heleno, né? A gente quer uma disputa, o Marcão, o Elias, o alemão agora, o Everaldo, o Dudu, né? O próprio Cleiton, né? São jogadores, o Iago Medeiros, são jogadores rápidos, são jogadores velozes, né? E quem vai jogar? Só pode jogar 2 ou 3, e aí quem vai jogar... E a única coisa que eu prometo para eles é dar oportunidade. Isso pode ter certeza, que a gente é justo aqui, honesto, é sério, e vai trabalhar bem e vai ganhar oportunidade. Agora, quem se escala são eles. É a performance deles dentro do campo que vai escalar eles para o jogo e também para os próximos jogos seguintes. Muita gente chegando, outros saindo do DM, e a tua equipe tem apresentado bom futebol, especialmente no momento que ela mais precisa, tem sido assim desde que tu chegou aqui o ano passado. Esse pode ser o momento do Figueirense? É claro que é importante você ter, né, o Carlos Alberto entrou na transição, está liberado. O França tá muito perto disso, né? O Heleno também, mais uma semana aí, 2, acredito que o Heleno já vai estar em condição. Então é um problema bom, que todo treinador gosta de ter esse problema. Quantidade e qualidade, né? Então a gente vai quebrar um pouquinho a cabeça, tá ruim para montar o time, né? Tá difícil para você montar o banco. Você tem 2 lateral direito de qualidade, você tem 2 lateral direito, lateral esquerdo de qualidade, você tem 4, 5 volantes de qualidade, você tem 3 meias, 4 meias de qualidade, você tem 6 atacantes, 7 atacantes para jogar 2 ou 3. Então é um problema gostoso que todo treinador gosta de ter. Então eu acho que é um momento importante dentro da competição, né? Nós precisamos voltar a fazer o nosso dever de casa, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, né, muito complicado, você precisa de todo mundo. Nós estamos na próxima fase da Copa do Brasil, então vai ter mais jogos pela frente, nós vamos precisar de todo mundo e a gente vai continuar fazendo esse rodízio, né? Quando a gente deu a oportunidade para o Felipe, é porque a gente entendia que naquele momento o Alex tinha que descansar. O Alex vinha numa sequência de jogos muito tempo, o Alex nunca tinha jogado, né? O Alex ano passado não jogou uma partida, e esse ano simplesmente está jogando todas. Então a gente tem que dar uma preservada no jogador, segurar ele também um pouco, né, para nível de não ter uma lesão lá na frente, até porque a gente tem confiança no Felipe, e o Felipe também fez um bom jogo. Não perdemos o jogo por causa do Felipe, não perdemos o jogo porque a gente não conseguiu fazer uma boa partida, todos, né? Mas a gente vai continuar fazendo isso, fazendo um rodízio, colocando quem tiver melhor no momento, e isso me dá uma confiança e me dá uma tranquilidade, a partir do momento que eu olho pro banco e vejo um grupo homogêneo. Se eu colocar um, colocar outro, vai ficar tão bom ou melhor. Agora, esse negócio de ter um time titular, ter um time reserva, isso já acabou no futebol faz muito tempo. Hoje em dia você ganha título, você ganha conquista objetivos com o grupo, né? Então a gente precisa de todos, e certamente a gente vai usar todos. Ano passado nós chegamos a usar 85% do grupo, 90%. E esse ano eu acredito que podemos usar até um pouquinho mais, 90%, 95%, quem sabe 100%. Né? Porque é isso que acontece na Europa.
Então a gente também tem que se modernizar e saber que futebol não existe mais titular e reserva. Uma para encerrar. Angel, esse jogo contra o Curitiba tem alguns pontos interessantes que eu gostaria que tu comentasse. Um confronto direto com o Curitiba, aquele jogo que se tu vence, tu se desloca bastante, mas se tu perde, tu já encosta com aquele grupo ali de trás. E também é o jogo para recomeçar a contagem de partidas invictas do Scarpelli? Não, eu acho que esse negócio de partida invicta é uma coisa normal. Isso aí nunca foi uma obsessão para nós e um dia nós ia ter que perder. Faz parte do futebol. O mais importante é o que você falou, é um adversário direto. Né? É um adversário que no segundo turno nós vamos a Curitiba. Né? Então nós precisamos fazer o nosso dever de casa. Né? E a gente tem um planejamento aqui, falta 6 jogos para acabar a primeira fase do campeonato. Nós precisamos atingir no mínimo 24 pontos. No mínimo. Desses 6 jogos, no mínimo, nós precisamos ganhar 3. E nós temos 3 em casa e 3 fora. Nós temos Chapecoense, Fluminense e Atlético Mineiro fora. E nós temos Curitiba, Ponte Preta e São Paulo em casa. Então nós temos que fazer o dever de casa. Nós precisamos... Então por isso que é importante esse jogo, nós ter o carinho do torcedor. Eu acho que é o momento do torcedor vir para o estádio. É o momento do torcedor pegar a bandeira lá do Figueira e vir para o estádio. E jogar junto com o time, como sempre jogou. Foi uma semana importante. A gente conseguiu passar uma próxima fase da Copa do Brasil, que fazia anos que o Figueira não chegava, né, dos 16, fazia tempo. Eu acho que desde a última vez que o Figueira chegou no vice-campeonato, né? Que ano foi isso? 2007. Então vai 7 anos, é muito tempo. Então o torcedor precisa dar um voto de confiança, precisa dar um voto de carinho a esses jogadores, a esse grupo de trabalho. Quando o nosso estádio está cheio, a gente é muito mais forte. O nosso torcedor é o 12º jogador. Então a gente espera que o torcedor venha, o torcedor do Figueira venha e tenha essa interatividade como sempre teve, né, para a gente se tornar mais forte. Porque toda vez que a gente jogou jogos decisivos em casa, com a presença do torcedor, com o torcedor jogando junto com o time, com o torcedor sabendo que o jogo é duro, é jogo difícil, né, é um adversário direto nosso. Então o torcedor sabendo disso e jogando junto como sempre fez, a gente fica muito mais forte e tem uma esperança muito maior de buscar o resultado. Então é um jogo difícil, é um jogo duro, nós temos que focar nessa partida, né? Até porque a nível de planejamento, né? Nós precisamos atingir essa pontuação aí, que é uma pontuação aceitável, digamos assim, para o primeiro turno, né? Até para a gente não sofrer no campeonato. O campeonato está muito difícil, muito equilibrado, não há diferença nenhuma e a gente vê isso na cada rodada, então nós temos que estar preparado aí para fazer um bom jogo. Angel, para terminar, acho que é a última pergunta. Eu sei que o assunto é sério, mas algum palpite, alguma suspeita de onde anda a taça, Angel? Bom, não sei, né? Polícia, né? Não sei, isso é caso de polícia. A gente não se mete nisso. Mais importante foi a gente ganhar o bicampeonato. Se sente campeão, Angel? Eu, muito campeão. Até porque dentro do campo, como se fala, nós somos a melhor equipe. A equipe que mais ponto fez, a equipe que mais vitória teve, a equipe que menos gol sofreu, a equipe que menos perdeu. Nós somos melhores no primeiro turno e nós somos melhores no segundo turno, né? E na final houve 2 empates. E nós jogamos melhores os 2 jogos, principalmente o jogo de Joinville, né? Então nós sentimos muito campeão. Eu, pelo menos, campeão. O clube, a instituição, bicampeão, né? Reconquistamos uma hegemonia no estado. O Figueirense hoje, o Figueira tem 17 títulos estaduais, passa à frente de todos. E isso no campo, né? Se nós tivéssemos perdido algum jogo da final, ou o primeiro ou o segundo, pode ter certeza que nós não teríamos cara de pau de entrar em alguma coisa. Agora, houve um erro, né? E os erros, né? Principalmente em regulamento, né? O Joinville acabou errando, como aconteceu já que o Joinville se beneficiou, quando o Joinville estava na Série D, se beneficiou de um erro e foi para a Série C, né, por um jogador mal escrito do América, do Manaus, se eu não me engano, né? Então faz parte do futebol, um dia você ganha na justiça, outro dia você perde, e o regulamento é para ser cumprido, né? E isso nem mancha o nosso título e nem deixa também mais importante. Até porque o campeonato foi decidido no campo, né? E no campo, nos 2 turnos, o Figueira mostrou que foi a melhor equipe, né? Se fosse pontos corridos, nós seria campeão, né? E a final foi isso. Então a gente se sente sim, o torcedor tem que se sentir campeão. Para mim é importantíssimo, porque é meu primeiro título
como profissional, num trabalho onde a gente começou, né? Fez a pré-temporada, mostrou dentro do campo e os números estão aí. Então os números não mentem, né? Os números não entram para tapetão, não entram em justiça, né? Então o que foi decidido, principalmente no tribunal, é o erro. E se você cometeu o erro, você tem que pagar para esse erro, né? A Portuguesa pagou. A Portuguesa teve um problema do jogador, acabou caindo da Série A para a Série B. Ganhou no campo, mas cometeu um erro, né? E o Joinville empatou no campo com a gente. Foi 0-0 os 2 jogos. Não houve vencedor. E aí, claro que o título foi decidido no tribunal. E o tribunal entendeu. Então, claro que a gente se sente campeões. E eu acho que é muito importante para o clube, para a instituição, para a comissão técnica, para os jogadores. É importantíssimo, né? Porque vai ficar marcado, né? Você é bicampeão 2014, 2015. Né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito importante que aconteceu. Então, não tenho dúvida nenhuma que o nosso presidente, Dr. Delfim, se não encontrar a taça, ele vai mandar fazer outra e vai entregar para a gente, né? Sem problema nenhum.